dia, queridos. Toda honra, glória e louvor seja dado a Jesus, nosso Senhor. Judas, ao cumprimentar a sua igreja, ele faz a seguinte saudação, que é a saudação para nós nessa manhã. Aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados à vida de cada um aqui nessa igreja, as suas famílias também, e assim todos nós possamos viver debaixo dessa graça, dessa misericórdia, a qual todos somos realmente muito dependentes. Amém? Façamos uma oração ao Senhor de adoração àquele que merece. Santo Deus, amado Pai, bendito és tu, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque tu é aquele que nos assiste nas nossas fraquezas, é aquele que nos cumula de bênçãos durante toda a semana, é aquele que nos sustentou com a tua destra fiel e nos fizeste chegar até aqui. Obrigado, ó Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua paz. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. E por isso nós, nesta manhã, Senhor, acordamos, nos preparamos, nos arrumamos para vir para cá, para dizer que tu és o nosso Pai querido, nosso Pai amado, a quem louvamos, a quem rendemos graça, a quem vamos agora prestar nossa adoração. Recebe as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável. Recebe a nossa adoração e que seja, Senhor, agradável a Ti, porque nós vamos fazer com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito. É em nome de Jesus que nós te louvamos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Luz do amor de Jesus que brilha, mesmo nas densas trevas brilha. Luz do mundo que a tua verdade brilha em nós e nos dê liberdade. Brilha, Jesus, sim, brilha
te agradeço por tudo que tens feito. Vou só contar rapidinho para vocês aqui, vou dar uma resumida. Para quem não sabe, ou para quem já sabia, né, eu trabalhava na Nigro. Amém. 34 anos. Sou velhinha já. E aí eu tirei férias, sexta-feira, dia 21, foi meu aniversário, e na segunda, voltando ao trabalho, fui demitida. A gente fica mal. Eu não sei explicar o sentimento disso, que é um negócio esquisito. Eu fiquei assim, de um jeito esquisito o dia inteiro. Na terça, eu já fiquei melhor. E na quarta-feira, não, na própria segunda-feira, meu marido falou assim, eu tenho emprego para você. Falei, como assim teu emprego? É que a fulana falou para você ir em tal lugar. Falei, tá bom. Falei, quarta-feira eu vou passar pelo exame médico, eu vou lá. Então, na quarta-feira, eu passei pelo exame médico demissional, fui nessa empresa, conversei, e na quinta eu já voltei a trabalhar. Até a dona Dina falou assim, ela precisa descansar um pouco, não deu tempo. Então, quando tudo parece meio esquisito, tem Deus que faz as coisas de uma maneira que a gente não entende, né? Eu já não estava legal lá, já estava difícil para mim, e Deus me arrumou um novo lugar. Então, Amém. Que seja esse lugar que eu possa ser bênção, que seja bênção na minha vida. Amém. Então, a Ele eu agradeço tudo que Ele tem feito e tudo que Ele vai fazer. Amém. Nós agradecemos, né? Amém. Amém.
Nossa meditação hoje vai ser nesse texto, baseado em Salmo 7, versículo 6. A gente vai ler, orar e depois as crianças, né, já acompanham a irmã Meire para estar tendo a aulinha delas. Nessa passagem do salmista, ele diz assim: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Amém? Vamos fazer a oração, Senhor. Pai amado e querido, te agradecemos, ó Deus, como acabamos de cantar, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, Senhor. Sabemos que a tua bondade para nossas vidas é constante. Bondade que é reflexo somente do teu amor, não por conta do nosso merecimento. Então nós te agradecemos. Agradecemos pelos recursos, pelas bênçãos financeiras, ó Deus, tem proporcionado ao teu povo, pela contribuição que eles têm dado a essa igreja. Multiplica, Senhor, e prospera o teu povo para que eles possam estar sempre, ó Deus, tendo o sustento, tendo o rendimento, colocando o alimento na sua casa, assumindo seus compromissos, mas também abençoando esta missão, contribuindo com ela. Multiplica, Senhor, abre as portas que estão desempregados, prospera os negócios, a profissão de cada um, Pai. Vamos agora, Senhor, meditar na tua palavra. Nós que vamos ficar aqui no templo, Senhor, também as crianças. Então pedimos a tua bênção, Senhor, sobre nossas vidas, que o Senhor mesmo fale com cada um de nós, da criança ao adulto. Todos possamos aprender contigo nessa manhã, através do grande mestre, que é o Espírito Santo, que fala aos nossos corações e nos edifica a vida. Nós pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema hoje da minha mensagem é o lamento do salmista. Creio que todos nós, em alguns momentos, não é, né, um único momento, mas em alguns momentos da nossa vida, a gente também vive situações em que a gente sente muita vontade de lamentar. Eu sempre lembro de, quando eu penso sobre a questão do lamento, né, eu sempre lembro de um filme chamado Todo-Poderoso, que é um filme de comédia do Jim Carrey, né, aquele grande comediante. Não sei se você assistiu esse filme Todo-Poderoso. No início do filme, ele é um jornalista, que ele tem muitas ambições de ser âncora, né? Ele sonha em ser uma espécie de William Bonner, né? Do jornal onde ele trabalha, só que na verdade ele era um jornalista que ele era mandado para as coisas mais irrisórias, aqueles tipos de trabalho que ninguém queria fazer. Então ele ia com muito mau gosto fazer aquele trabalho. O pior é que, além de ele ir para esse trabalho fazer coisa com muito mau gosto, ainda dava coisas erradas lá. Tudo dava errado, aí ele ficava só cada vez mais aborrecido. E entre essas muitas coisas erradas, ele perde a namorada, acontece um monte de coisa, e ele tinha uma pequena pulseira com uma cruzinha. E quando todas as coisas dão errado, o carro dá no prego e debaixo de uma chuva que ele fica, ele começa a dizer que tudo aquilo era culpa de Deus, que tudo que estava passando era culpa de Deus, fica revoltado com Deus, critica a Deus, e aí ele joga fora aquela pulseirinha que ele tinha com a cruz. Não é? Aquilo que o Bruce, né, que é o nome do personagem no filme, está fazendo, é chamado na teologia dos Salmos de imprecatório, que é você colocar Deus como culpado daquilo que você está passando. É interessante que os salmistas faziam isso. O Salmo 7 inteiro é esse salmo de um lamento, de alguém que de uma certa forma reclama um pouco para Deus, de que desabafa para Deus sem medo de dizer alguma coisa para Deus. E se os salmos é a nossa bela escola de oração, então a gente pode aprender algumas coisas com o salmista sobre essas situações na vida que a gente passa, em que a gente tem vontade de dizer: Deus, tu é o culpado de tudo mesmo. Claro que sabendo que Deus não é culpado de nada. Tem um salmo que eu não vou lembrar agora o número dele, mas eu acho interessante que o salmista ele meio que reclama assim, né, porque antigamente, quando Israel saiu do Egito, né, o mar se abriu para o povo passar, a água se tornou doce, água amarga, da pedra saiu água para eles beberem, um monte de coisa extraordinária aconteceu, maravilhas, né, sobrenaturais aconteceram enquanto o povo estava no Egito. Depois que o povo já está em Canaã, e depois que o povo sofre todas as
invasões de inimigos, aquela coisa toda. Aí o salmista, nesse salmo que eu não lembro agora o número, ele vai dizer assim: e agora o mar não vai mais se abrir? Agora a pedra não dará mais a sua água? Ele começa a fazer questões: cadê as maravilhas? Cadê aqueles poderosos feitos de Deus? Deus não agirá? E essa é uma pergunta que vários salmos, né, apresentam para a gente. Vocês vão lembrar desse salmo, mas várias vezes o salmo pergunta: Deus não agirá? É o salmista lamentando com Deus porque as coisas estão ruins e eles não estão vendo Deus fazendo nada. Assim como o Bruce do filme se aborrece com Deus, muito salmista também chegava a esse ponto, né? E aí nós vamos aprender então, com esse salmo e outros salmos, né, que a gente pode sim colocar diante de Deus aquilo que nos angustia, de uma certa forma assim, meio que dizendo: e aí Deus, não vai fazer alguma coisa não? Nessa parte desse salmo, principalmente, nesse versículo que eu peguei, é meio que o salmista quase dando uma ordem para Deus: levanta-te, Senhor, na tua indignação mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Ele está meio que ordenando Deus. Ué, meus inimigos estão aí, desperta-te. Age de forma, né, na tua indignação contra essas pessoas. Mostra a tua grandeza e a fúria dessa grandeza contra esses meus adversários. Desperta-te em meu favor. Ou seja, o salmista está quase dizendo: Deus, e aí? Para de ser preguiçoso. E aí o que a gente observa nesses salmos é que o salmista parece que tem muita ousadia para com Deus, né? Muito corajoso o salmista para com Deus, em ordenar até ao Senhor, né? E o salmo inteiro vai apresentar três coisas importantes. No salmo inteiro vai ser apresentado Deus como um grande juiz. O salmista, ele se considera justo e advogado de si mesmo diante de uma situação que ele está passando. E aí existe o opressor, o adversário que o oprime. Então nessa questão ele se considera justo, e todos esses salmos imprecatórios, o salmista sempre se considera justo. Da mesma forma como Jó também se considerava justo. Jó também se considerava de que tudo que estava passando era uma grande justiça contra ele. Em alguns momentos, Jó também usou dessas impressões imprecatórias contra Deus. Por isso que no finalzinho lá do capítulo 42 de Jó vai dizer o seguinte: eu falei do que eu não sabia, né? Por quê? Porque ele se considerava justo, os salmistas se consideravam justos, então tudo que estava passando era injustiça de quem? Daquele que ordena todo o universo. É assim que eles estavam interpretando, né? Só que o livro de Jó inteiro vai nos ensinar que apesar da justiça do ser humano, não é que a vida seja injusta, é que a vida tem alguma coisa que os filósofos tanto trabalham, que é a tal das contingências. Os filósofos trabalham a ideia da contingência, que a contingência é como se fosse, né, claro que eles não entendem como uma entidade, mas eles entendem como se fosse uma coisa cega que ordena o mundo. E por ser cego, a contingência, ela não olha quem é bom, quem é mau, não. A adversidade vem para todos igualmente. Em questão de sofrimento, não existe bom ou ruim. Em questão de sofrimento, todos passam pela mesma situação. Isso nós aprendemos no livro de Eclesiastes. No Eclesiastes, alguns momentos, chega a ser até meio duro com a gente, quando diz que o cachorro e o homem, quando morre, vai para a mesma sepultura. Vai para o mesmo lugar, para debaixo da terra. Porque em questão de sofrimento, eles não escolhem rico, pobre, bonito ou feio, justo ou injusto. Em questão de sofrimento, todos vão sofrer. Todos sofrem, né? E como foi bem lembrado esses dias, né, na época da pandemia agora, até as pessoas mais ricas, com todo o seu dinheiro, também pegaram Covid e alguns deles faleceram.
Então, no livro de Jó, nós aprendemos essa contingência, que as coisas ruins podem acontecer a pessoas boas também, independentemente do seu mérito. Porque se for por questão de mérito, realmente Jó não deveria ter passado por aquilo que passou. Muitos de nós acham que a gente não devia passar pelo que a gente está passando ou por alguma coisa que a gente já passou. Mas a gente tem que aprender a ser adulto, entender que essas coisas acontecem porque fazem parte da vida, e fazem parte da vida por causa lá do passado, do pecado original, pecado de Adão e Eva, que trouxe todas as consequências ruins para o mundo. Né? Tudo que acontece no mundo são essas consequências do pecado original, que inclusive amaldiçoa a própria natureza. E existe muita coisa que está fora do nosso controle. Um dos benefícios do estoicismo, né, que é um pensamento filosófico antigo, é de que os estoicos pensavam o seguinte: para você não viver uma vida tão amargurada sobre a dureza da vida, pare de querer ficar tão preocupado com as coisas que você não pode controlar. Não adianta ficar preocupado com as coisas que você não pode controlar. E Jesus nos ensinou isso. No final do capítulo 6 de Mateus, ele disse: não fiqueis ansiosos com coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Jesus, e a ansiedade é você estar preocupado com uma coisa antecipadamente, né? Pré-ocupação, né? Você se ocupa antes. Então não adianta se preocupar com o amanhã, que é isso que Jesus está dizendo para a gente, não se preocupe com o amanhã, né? Porque basta o dia de hoje. Lide com o dia de hoje. Conte com a graça de Deus no dia de hoje. Porque aquilo que você não pode controlar, se você ficar preocupado, ansioso, isso só pode trazer consequências de doenças emocionais, né, de emoções ruins, e aí você fica desabilitado cada vez mais para esses problemas. O negócio é encarar com coragem, com galhardia e principalmente contando sempre com a graça de Deus. E é isso que os salmistas, nesses salmos imprecatórios, fazem. No final das contas, eles dizem: sempre confio na graça de Deus. No final das contas, eles sempre confiam no amor de Deus. Eles acreditam piamente de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Ainda que para alguns uma noite possa ser mais prolongada, mas de qualquer forma a alegria vem ao amanhecer. E aí com o Salmo a gente tem que aprender algumas coisas. Primeiro, aprender que lamento não quer dizer murmuração. Lamentar não é murmurar. Murmurar é quando você reclama de um sofrimento que você está passando, colocando situações melhor se você não tivesse Deus. Sabem disso? Ou seja, você achar que estivesse melhor sem Deus e reclamar, isso é murmuração. E tem gente que acha que estaria numa vida melhor sem Deus. O povo de Israel acreditou nisso. O povo de Israel, quando passou pelo deserto, quando começou a ter fome, quando começou a ter sede, quando começou a passar por uma dificuldade no deserto, eles disseram: melhor a gente estar no Egito. Melhor era o alho do Egito. Eles, não sei por que eles falavam de alho e cebola, né? Não sei que tipo de dieta era essa que eles só exaltavam o alho e a cebola. Nunca falavam da picanha, né? Só do alho e da cebola. Mas eles achavam que era melhor estar lá no Egito, sob a escravidão, debaixo daquela religião pagã, não com Deus no deserto. E o grande desafio que Israel teve que passar, e teve que aprender isso durante 40 anos, demorou 40 anos para eles aprenderem, é que era melhor sim, era o deserto, mas um deserto com Deus, do que a boa vida no Egito sem Deus. Porque eles eram um povo de dura cerviz, né, duro de coração, eles tiveram que passar 40 anos para aprender essa coisa. E talvez nem todos tenham aprendido tanto assim, porque mais tarde, mais para frente, né, eles vão acabar também esquecendo de Deus, né, Acabe casa com Jezabel, Jezabel traz os outros deuses, eles começam a esquecer de Deus e começam a viver sobre
de jugo de um outro Deus. E eles escolhem Baal, porque Baal é considerado um dos deuses da fertilidade, da prosperidade, da riqueza. As pessoas sempre preferem mais a riqueza, a boa vida do que Deus, né? E acham que é melhor ficar sem Deus e tendo essas coisas. E aí a questão com Deus, quando passa dificuldade, quando reclama dessa situação, achando que era melhor ficar sem Deus, isso é murmuração. Isso é murmuração. Então, lamento não é murmurar. Lamento é a gente levar para Deus a nossa angústia. Lamento é confessar diante de Deus aquilo que o nosso coração está sentindo, de forma sincera. Porque não adianta a gente, né? A gente tem que ter reverência a Deus, a gente tem que ter amor a Deus, respeito a Deus, mas isso não quer dizer que a gente tenha que se anular nossos sentimentos para poder não ofender Deus. Deus, ele não se ofende com nada. Não tem nada que ofenda a Deus. Então, respeitando, reverenciando Deus, amando Deus, a gente pode sim abrir o coração para Ele e dizer tudo o que sente, como os salmistas faziam. E aí colocar diante de Deus, não reclamar, mas colocar diante de Deus a angústia que está passando e perguntar: Senhor, até quando? Não era assim que perguntavam os salmistas? Foi assim que fez Ana, né? Ana, que vivia aqueles que chamavam de opróbrio, né? Por não ser mãe, porque não ser mãe das comunidades antigas era uma vergonha, e ela, por ser casada e não ter filhos, ela passava vergonha diante de outras pessoas, e ela pergunta de Deus: por que isso está acontecendo? Por que eu sou humilhada desse jeito? Por que eu fico envergonhada desse jeito? Aí ela faz um voto com Deus, Deus ouve, responde, e aí ela é abençoada com isso. Ela vem e tem o filho Samuel. Outra coisa que a gente tem que aprender com os salmos de lamento é que os salmos de lamento, eles não são passivos e privados, mas eles são ativos e dialógicos. O que quer dizer eles não são passivos e privados? Ou seja, quando se lamenta diante de Deus, você não fica só de braços cruzados, né? Você não fica guardando só para si mesmo, mas quando você lamenta diante de Deus, você tem, né, um diálogo com Deus, e você age também, porque a ideia dos salmistas é quando eles lamentam para Deus, colocam diante de Deus, eles se levantam com fé e vão agir já na crença de que Deus vai os abençoar. Então tem esse lado ativo da coisa, esse lado de que eu oro, coloco diante de Deus, faço conhecido todas as minhas petições diante do Senhor, como diz, né, Paulo aos Filipenses, mas eu também ajo, eu também faço alguma coisa, eu também faço a minha parte. Não é só sentar e chorar e ficar lá esperando, não. É você senta, chora, depois se levanta e vai agir já na fé. Já vai agir na graça. Já vai confiante de que a vitória o Senhor dará. Porque foi isso que Deus fez com Israel. Quando eles saem do Egito, eles têm diante dele o Mar Vermelho, aí eles começam a reclamar, começam a murmurar. Começa a dizer: por que tu nos tiraste de lá? Para a gente morrer aqui na beira do rio? Não é? E aí o Moisés, ele, em vez de reclamar, ele ora para Deus. Pergunta: e aí Deus, o que vai fazer agora? Aí o Senhor, ele responde com uma coisa que eu sempre achei muito interessante. Ele disse: por que tu clamas a mim? Por que tu clamas a mim? Mande que o povo marche. E aí, de fato, Moisés, ele se levanta daquela oração, ele finca o cajado na beira da praia, e o mar começa a se abrir e o povo começa a marchar. Então a gente ora, a gente clama, mas a gente tem que marchar também. E é quando a gente marcha é que o Senhor vai fazer o milagre. Eu estou lendo esses dias o livro de Josué e foi a mesma coisa. Josué, já pelas experiências que tinha, nem precisou orar ao Senhor. Já sabendo de que a vitória era certa, não é?
ele manda que os sacerdotes vá com a arca já na frente, enquanto os sacerdotes caminham com a arca à frente, o Rio Jordão começa também a se abrir para o povo também poder passar, né? O Rio Jordão era um desafio bem menor, claro, do que o Mar Vermelho, né? O Rio Jordão é um filete de água só, assim, bem menor, né? Mas de qualquer forma, para uma multidão daquela passar, precisava que o Senhor abrisse também, e abrir aquele mar, o riozinho, né, do Jordão, era um indicativo de que Deus ia dar vitória a eles para todas as outras lutas que eles iam ter lá dentro. Porque quando Israel entra em Canaã, eles têm 33 povos lá dentro para vencer. 33 povos. Então eles iam ter muita luta ainda. Como todos nós vamos ter muitas lutas na vida. Mas o fato de o Senhor já abrir para eles ali o Rio Jordão, já é um indicativo. Se eu estou permitindo vocês entrarem, é porque a vitória de vocês lá dentro será grande também. E aí nós temos o primeiro cenário de uma vitória de Deus, que foi Deus derrubando as muralhas de Jericó, sem o povo precisar de uma marreta. Bastou eles gritarem, fazer o que Deus ordenou, que toda a muralha caiu. E as muralhas eram grandes, viu, gente? As muralhas eram grandes, altas e grandes, né? A ponto de Raabe poder fazer um barraco lá em cima da muralha. A Raabe, né, que ajudou os espias, ela tinha a casa dela em cima das muralhas, para você ter uma ideia de que as muralhas eram grandes. E assim mesmo Deus derrubou todas elas. Deus vai derrubar todas as muralhas das nossas vidas também. Quando a gente lamenta, quando a gente ora, mas quando a gente age na fé para com o Senhor. E o lamento é um exprimir em palavras os sentimentos emocionais. Não é a gente colocar diante de Deus, sem medo de repreensão da parte de Deus, nomeando cada sentimento que a gente está tendo. Há muito tempo atrás eu tinha muita dificuldade de identificar sentimentos, eu não conseguia colocar em palavras sentimentos. E porque não conseguia colocar em palavras sentimentos, eu não conseguia resolver também esses sentimentos. Até que aprendi que quando a gente identifica sentimento, quando a gente nomeia esses sentimentos, sejam bons ou sejam ruins, a gente começa a ter mais controle sobre eles. Por isso que a ideia do autoconhecimento é você saber se examinar. Aquilo que Paulo disse aos Coríntios, examine-se o homem, pois a si mesmo. Né? Essa ideia de autoexame é muito importante para que a gente possa, ao examinar, saber o que está sentindo, nomear esse sentimento, e aí a gente consegue lidar com ele. Enquanto a gente não sabe o que está sentindo, a gente não nomeia, a gente não sabe como lidar. A gente não tem ele nas nossas rédeas, ele é que nos tem, não é? O sentimento é que nos tem e nos controla, nos domina, aí a gente fica do jeito que o sentimento quer. A gente tem que aprender. Por isso que psicólogos são importantes, analistas são importantes, porque eles aprendem a nomear esses sentimentos. Eles nos ajudam a aprender a nos conhecer e a saber o que a gente está sentindo. E aí para cada sentimento existe um tipo de ação para a gente resolvê-los. E uma coisa que é importante que o salmista está ensinando aqui para a gente, que é em exprimir esses sentimentos, colocar diante de Deus esses sentimentos, de nomear esses sentimentos, é de que a gente, com esses sentimentos, a gente pode adquirir força através deles. Porque, a princípio, eu imaginava que a gente tinha que repelir sentimentos, principalmente sentimentos ruins. A gente tinha que tentar negar esse sentimento. E quando a gente tenta negar o sentimento, quando tenta reprimir o sentimento, pior fica. Pior fica. A gente tem que aprender a sentir as coisas. A gente tem que aprender a conviver com esses sentimentos. E converter esses sentimentos para que eles sejam força para a gente. Eu aprendi recentemente que até a raiva é um sentimento que a gente pode usar para o nosso benefício. Raiva não é um sentimento que a gente tem que reprimir. Porque se a gente reprime é pior. A gente tem que sentir a raiva. Só que a gente tem que sentir a raiva nas coisas certas. Por exemplo, Jesus. Jesus era um homem perfeito. Jesus era um homem maduro. Então a gente poderia pensar, então Jesus nunca teria raiva. Teve raiva. E ele sentiu a raiva. Ele trabalhou com aquela raiva. E usou aquela raiva como força
porque a raiva dá força, né? Para quê? Para praticar justiça. Jesus ficou com raiva quando ele viu a injustiça da exploração das pessoas no templo. A raiva dele foi canalizada e ele direcionou para as pessoas certas a raiva, que eram aqueles que exploravam o povo, os sacerdotes, os escribas, as autoridades judaicas. Fez até um chicote e saiu dando nas costas daquelas pessoas. Então a raiva para a injustiça é uma aplicação correta desse sentimento. Então a raiva é um sentimento e dá força, né? Tem um provérbio que diz, né, que aquele que tem raiva consegue destruir até uma muralha. Né? Porque dá força. Só que você tem que usar essa força para o bem. Porque a raiva dá coragem. A pessoa quando está com raiva, ela diz o que ela quer, né? Não tem papo na língua. Então, você tem a raiva, você tem a força, você tem a atitude correta para as coisas corretas, para as coisas que são boas. Não para sair machucando as pessoas por aí. Não é? Existe muita injustiça nesse mundo. E cadê a raiva das pessoas para as injustiças? As pessoas querem usar raiva no trânsito, né, para poder xingar os outros, né, perseguir, até matar, como acontece de vez em quando. Mas quando é com as injustiças, a gente não vê. Esses dias em Manaus eu fiquei assustado com uma coisa lá, né? Eu não sei bem o que aconteceu, mas parece que uma pessoa que é influencer, ele estava criando em casa uma capivara, né? E pelas leis é proibido. Animal silvestre não pode ser animal doméstico, né? E aí o Ibama pegou aquela coisa, aí Manaus inteira resolveu comprar a briga do influencer, e influencer tem esse poder de influenciar pessoas, né? Influenciou para poder o Ibama liberar de volta as pessoas. Inclusive amigos meus estavam lá ontem à noite, em frente lá ao Ibama, fazendo manifestação para liberarem a capivara para o influencer lá, né? E aí nessa história toda vai uma deputada. Claro, né? Deputada querendo se aparecer cada vez mais para a próxima eleição, né? Conseguir mais votos. Vai lá e chora e faz vídeo, faz um monte de coisa, dá carteirada como deputado, faz aquela coisa toda, né? Então houve todo um movimento, né, ali de pessoas raivosas só para liberar uma capivara para a pessoa. Que aí eu não quero julgar se está certo ou errado, né? Mas a ideia da raiva, desse movimento, só para liberar uma capivara. A mesma cidade em que teve isso, que é Manaus, é uma cidade que está com milhares de pessoas morando na rua. Quando eu fui ano passado com a Ana Isaura fazer o trabalho de diaconia lá, nós compramos 300 quentinhas para distribuir na rua. Essas 300 quentinhas não deu para quem quis, porque era muito mais a quantidade de pessoas nessa cidade. E olha que a gente foi só num canto da cidade, não foi na cidade inteira. Cadê a mesma raiva, o mesmo movimento contra a injustiça? Injustiça que levam as pessoas a terem que morar na rua. Não é? Então a gente podia canalizar essas forças para coisas realmente que possam abençoar vidas. Nada contra lá se a capivara tem que voltar para o dono ou não, mas que a gente faça outras coisas assim também, usando essa raiva, para coisas boas. Não é? Cadê a nossa raiva, a nossa indignação? Vamos usar a expressão, né? Raiva e indignação ali, elas se combinam de vez em quando. Cadê a nossa indignação contra a falta de uma melhor assistência de saúde para as pessoas mais pobres? Né? Cadê a nossa raiva e nossa indignação para políticas públicas que ajudam, né, a ter segurança nas escolas diante de tanta violência que está tendo? Isso foi deflagrado agora, mas essas coisas já aconteciam antes. Né? Eu sou formado em História, licenciado em História, e uma das nossas parte do curso a gente tem que estagiar em escolas públicas, né? E eu fui estagiar na 6ª série, escola de periferia em Manaus. Né? Meninos de 10 anos que já iam para a escola com faca e alguns até com arma mesmo. Eu tive colegas professores que foram ameaçados de morte
por reprovar um aluno que era um filho de traficantes. Então, cadê a indignação de política, né, para que haja políticas públicas sobre essas questões? Então, a ideia do sentimento é a gente aprender a lidar com eles. Isso que hoje o pessoal chama muito de inteligência emocional, né? Porque os sentimentos são positivos, né, quando eles são bem usados. Foi Deus que colocou os sentimentos em nós. A gente tem que, né, permitir que o sentimento aconteça, porque esse sentimento, ele é sintoma de alguma coisa na nossa vida. Que ele pode ser um alerta até para um problema de saúde. Então, aprender a lidar com os sentimentos. E o salmista aqui, ele, né, nos salmos imprecatórios, ele dá nome aos seus sentimentos. E dizem para Deus: é assim que estou me sentindo, sem medo de o Senhor repreendê-los, mas confiante de que o Senhor os ama, de que o Senhor cuida deles, e de que o Senhor vai ouvir aquele lamento, né, por conta justamente de uma pessoa que sofre. E como diz o próprio salmista, né, um coração quebrantado, contrito, Deus não despreza. Então, palavras de contrição, palavras de lamento, o Senhor não despreza. Para a gente concluir, expressar veementemente os desejos e as tristezas do coração diante de Deus, leva cada um de nós a uma relação de confiança com um Pai amoroso, né, que responde àquele que busca. E a promessa de Jesus foi essa: buscais e achareis, pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á a porta. Então a gente pode sim lamentar com o Senhor, colocar diante do Senhor, naqueles dias de angústia, de sofrimento, todos os sentimentos que nós temos diante de Deus, e ter a certeza de que Ele vai ouvir e que Ele vai abençoar. Vamos abrir aí nesse texto do Salmo 7 e vamos ver como termina esse salmo. Olha só como termina esse salmo. Um salmo de alguém que lamentou diante de Deus. Mas ele termina assim: eu, porém, louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. É assim que termina aquele que tem fé, que depois que chorou, depois que lamentou, depois que exprimiu para Deus todo o sentimento, é assim que termina aquele que tem fé, louvando ao Senhor. Amém? Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te bendizemos o nome, Senhor. Nós sempre somos gratos por tudo que tu tem feito na nossa vida. Mas sabemos também, ó Deus, que por consequência de ações nossas, escolhas nossas, ou mesmo das contingências da vida, a gente passa por sofrimentos. A gente passa por momentos de angústia. Tem momentos, ó Deus, que parece que a gente só vê portas fechadas, situações que não se resolvem. Mas é diante de todos esses desafios, ó Deus, que nós crescemos em fé. É diante de todos esses desafios que nós vamos aprender a esperar no Senhor Todo-Poderoso, que prova a nossa resiliência. E nós queremos ser resilientes diante de todas essas situações difíceis, aprendendo a confiar no Senhor, a guardar no Senhor, lamentando quando necessário, porque a gente precisa exprimir nossos sentimentos. Ao guardar, a gente acumula doenças. E o Senhor não nos quer doente, por isso que tu aceita a nossa oração, os nossos lamentos. E obrigado por aceitar. Obrigado por ser compassivo nos momentos, ó Deus, que lamentamos. Obrigado por ser maduro o suficiente para só ouvir sem repreensão. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Mas eu peço, Senhor, que a noite escura da alma de alguns cessem. Que o choro, Senhor, que já dura uma noite inteira, possa ter a alegria de ao amanhecer, ver, Senhor, o teu sorriso, trazendo para nós o nosso sorriso também, nossa alegria, Senhor. Que a alegria venha logo ao amanhecer para cada um aqui, ó Pai.
E essa graça abundante faça muito mais do que pedimos ou imaginamos, como disse Paulo à igreja da sua época. E assim nós poderemos testemunhar da tua boa vontade, da tua boa graça, do teu amor, para todas as pessoas também poderem confiar em ti e saber que vale a pena ficar num deserto com o Senhor do que ter os manjares do Egito. Porque é no deserto que eu vou ver a tua mão poderosa trazendo o alimento, colocando para nós e nos saciando com água da pedra. É no deserto que nós vamos ver o Senhor colocando nuvens para que o sol não venha arder as nossas cabeças. É no deserto que nós vamos aprender com o Senhor que no frio da noite o Senhor pode fazer uma coluna de fogo para nos aquecer. É no deserto que nós aprendemos que podemos caminhar 40 anos e as sandálias não ficarem desgastadas e nem nossas roupas poídas. É no deserto que nós vamos aprender a ter uma relação íntima com o Senhor, conhecendo o Senhor como o Senhor é, um Pai que nos ama. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos.